Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Para você que não me conhece, eu sou Marcelo Araújo. É um prazer imenso estar aqui com você hoje, neste dia muito legal. Então, para você que chegou aqui agora no Instituto Resposta, é um prazer ter você na nossa live. Hoje nós vamos ter como convidado o pastor Sid Clay Paulino, da Rampa Church, onde vai falar para a gente hoje sobre o Não Desista. Vê lá, Aí, fala pra mim, meu amigo Marcelo, cara, tudo certinho? bom estar com você, muito bom. Ver esse sorrisão Pô, na tela aí. feliz demais, rapaz, que bom. Um Que abraço bom. aí, saudade demais de você. Cara, Pô, que fico muito legal. feliz aí. Tô muito feliz pelo convite, muito feliz de estar essa noite aqui, já meia-noite aí, né, em Portugal, aqui no Brasil às 8 horas, mas a felicidade é tão grande que bom que hoje nós temos esse recurso para poder estar se comunicando, poder estar aí conversando bastante aí, ter esse tempo maravilhoso. Ah, que bom. Um abraço a todos que estão aí participando e vão entrar também aí já, daqui a pouco vai estar mais gente aí. Estou convocando meus amigos aí, a galera toda também da rampa, para Que poder estar aqui com a legal. gente. O pastor Sid Clay, ele é um líder, junto com a pastora Raquel, relevante de jovens. Ele tem um projeto lindo Legal. chamado a Rampa Church. Fala um pouquinho da Rampa pra gente, como tudo isso começou, pastor, antes da gente entrar no A, nosso tema aí. a rampa é apaixonante, né? É uma igreja 100% de adolescentes e jovens, né? Aqui na cidade de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. E por iniciativa do meu pastor, né, apóstolo Joel Pereira, ele resolveu fazer modificar um pouco o trabalho com a juventude da nossa igreja e nos deu um espaço próximo à nossa igreja sede, onde já tem 3 anos, aí, 3 anos e meio, que nós estamos fazendo um trabalho efetivo nesse lugar, com uma média de frequência de 350 a 400 jovens e adolescentes todo Ah, domingo. E é um trabalho assim totalmente voltado mesmo para as questões de desenvolvimento, crescimento espiritual, emocional, um trabalho pastoral bem ali lado a lado com cada adolescente jovem. Deus tem dado uma alegria muito grande poder estar à frente aí de pastorear uma juventude com tanto potencial, né? A Rampa Church, nós temos aí o nome Rampa, as iniciais Reino de Amor em Movimento com a Palavra e Atitude. E ela faz essa junção aí, dá essa qualidade do nome aí, porque nós temos ali uma juventude que é dinâmica, que ela é cristocêntrica, que é o principal, e a gente vê sempre a galera subindo, sempre uma ascensão em busca do nome do Senhor, aí, honrar o nome dele, mas não deixando de ver as questões aí pessoais, deixando de trabalhar o dia a dia com essa geração tão dinâmica que é a nossa juventude. E está sendo lindo fazer aí esse trabalho e ter parceiros como você, né, Marcelo, que no tempo sempre tem estimulado nossa a não desistir, né? E é muito bom o que Deus tem feito. que legal. Pastor, esse mês nós estamos desde maio falando sobre suicídio, não por causa de uma campanha, porque isso não é uma Sim. campanha, isso é um chamado de todos nós, cuidar da vida. Então nós estamos aí desde maio falando por causa de diversas consequências de pessoas ao nosso redor terem cometido suicídio. Aqui em Sim. Portugal, o índice é muito alto entre os adultos da idade na faixa de 45 a 65 anos. E no Brasil, entre jovens de 15 a 29. A cada um minuto, na verdade são 43 segundos, eu arredondei para ficar didático, mas a cada um Aham. minuto, uma pessoa comete suicídio no mundo. São 800 mil mortes. E, por É, outro lado, o suicídio ele vem a partir de algum transtorno emocional, alguma necessidade emocional, e nós encontramos aí a depressão como o ranking, o top, né? Então, são 75 mil pessoas por ano que perdem seus empregos, são encostadas no INSS por conta da depressão. E, segundo o governo no Brasil, tem aí, e a Organização Mundial de Saúde, uma previsão de 16 milhões de pessoas com depressão no Brasil até 2023. É logo ali, é muito perto.
Então, assim, é uma pandemia psicossomática que tem assolado muito. Nós estamos fazendo trabalho no Rio, em Portugal e em Moçambique, que são as 3 áreas onde a gente tem maior atuação, além do Acre também. Então nós temos encontrado muitos jovens, mas muitos jovens. Hoje nós escolhemos o tema falando sobre Não Desista, que é uma campanha que você está fazendo na sua igreja, não é isso? Que você tem falado bastante. O que significa não desistir? Não desistir de quê? Primeira palavra que vem com esses números alarmantes, né, cada vez é uma corrida contra o tempo, né, não desista da vida. Não tem outra palavra que a gente possa ressaltar que é valorizar mesmo o dom da vida, né? E o meu papel, não só como um pastor, mas principalmente como alguém consciente, meu filtro particular é porque eu tenho 2 filhas, uma de 10 anos, a outra de 6 anos, e eu sempre olho o meu termômetro para as minhas movimentações, para o meu grito de alerta com a geração que eu trabalho, é a extensão do trabalho com as minhas filhas, é não deixar um hiato a ponto de deixar esse buraco aí e elas entrarem buraco adentro. Então, não desistir da vida, porque tem uma geração que necessita da nossa geração estimulada, vivendo pulsantemente, para não desistir e alcançar essa outra que está vindo aí, correndo atrás de nós aí por meio da tecnologia, né? Então, hoje a vida, essa palavra, não desista da vida, exatamente isso. Há 2 domingos atrás, estava dando uma mensagem para os jovens lá da Rampa, e trouxe um pouco desses números também, como conscientização, mas principalmente trazer um olhar para a mudança de rumo. Ver uma geração hoje que ela está despreparada, desesperada, e não deixar que ela seja também desistente. E é onde nós estamos hoje focados mesmo, com mensagens positivas, com mensagens bíblicas, com mensagens que ultrapassam até mesmo a barreira religiosa, mas que estimulem essa geração a viver, né? E hoje a nossa intenção é totalmente voltar. Você sabe que você precisa viver para gerar vida no outro. E isso é o mais importante. Essa geração precisa entender que ele, poupando a vida dele, ele está também trazendo vida para outra que está vindo posterior a ela. E você tem encontrado nesse trabalho com jovens com ideação, pensamentos de suicídio? Marcelo, em todo o tempo, né, esse quadro estatístico dos 15 aos 29 anos, que é a tendência do brasileiro com as questões de suicídio, esse percentual aí, o meu público é esse, é de 15 a 29, de 15 a 25, na verdade, é o público que eu lido hoje. E, constantemente, o suicídio ainda, com esse público meu da Rampa, ele não é tão visível, mas o quadro depressivo e as questões do pânico, da ansiedade, elas são gritantes. Mas tem um fator que é o que mais me chama a atenção quando eu faço os meus gabinetes pastorais, é a questão do incômodo da culpa. Essa palavra ela precisa ser trazida para essa geração. Nós não falamos tanto a respeito. Nós destacamos o suicídio, nós destacamos a depressão, mas entre esse público de 15 a 25, 29 anos, eles são incomodados pela culpa. E a culpa ela vem porque eles assumem a culpa que foi dos pais, eles assumem a culpa dos problemas pessoais, do problema financeiro, do problema do divórcio na sua casa. Então, muitos do que, eu vou te falar, praticamente 100% são hoje levados trazem à mesa comigo no aconselhamento pastoral o incômodo da culpa. E nós precisamos olhar com atenção para essa palavra. Se nós começarmos a ser mediadores nessa questão, há uma possibilidade de uma porta de saída e de livramento acontecer. Nós precisamos identificar por que eles se sentem tão culpados nesse tempo, sem saber o porquê, mas eles jogam a culpa para cima deles. Interessante. Então ele não só absorve o conflito familiar, seja por questões de relacionamento de pai e mãe, seja por questões financeiras, brigas em casa, como também desenvolve um papel
de ser o protagonista daquela confusão, né? Daquela contenda toda. Né? Marcelo, eu tenho um conceito, perdão, eu tenho um conceito que culpa é uma lembrança viva. Ela não se apaga, ela fica o tempo todo sendo gerada. Então, essa lembrança viva, ela fica ali o tempo todo mastigando os ouvidos, né? E o adolescente jovem, ele, por ser, às vezes não conseguir um resultado imediato, fruto até mesmo das comparações, é uma geração muito comparativa, ele se sente culpado de não trazer resultados para si mesmo, para sua casa. Então ele vai, consequentemente, traçando um caminho. E em cada passo que ele dá, ele quer chamar a atenção, e não tendo esse nível de atenção, essa culpa vem e ela fica essa lembrança viva o tempo todo. Ah, você não presta, você não vai conseguir. Então, essa afirmação de não desistir é tentar trazer um pouco dessa lembrança contrária. Não deixar que ela se torne, como é que se diz, assassina. A palavra é essa. A culpa, ela vem trazendo essa lembrança constante e nos faz ter esse sentimento que eu tenho que tirar minha vida porque eu não estou conseguindo, eu não tenho senso de realização. Então esse é um cuidado, principalmente nessa faixa etária, muito diferente do adulto. O adulto, o adulto e o idoso, ele já tem uma carga de já ter passado por isso. Só que o adolescente e o jovem não, ele está vivendo exatamente nesse momento que essa culpa ela vem e fortalece muito esse sentimento de eu não posso mais existir. Então é onde a gente precisa ter uma atenção maior. E isso é uma força conjunta, uma força-tarefa que é preciso ser feita com as bases familiares, com as bases dos mentores, com as bases das alianças que esse jovem, esse adolescente faz. Precisamos fazer um cerco em volta dele. Né? Muito bom, excelente colocação. Pastor Cid Clay, por que você acha que esse índice, então, é tão alto entre essa faixa de idade, essa faixa etária de 15 a 29 anos? Por que ele tem, no Brasil, especificamente no Brasil, é essa faixa, na Europa é diferente, por que essa faixa etária seja tão dura com esses jovens, de repente por causa da culpa, do nosso processo de educação, nosso modelo familiar? Marcelo, eu vou te dar um exemplo, vou pegar pela educação, a educação formal, a escolar. Há um tempo atrás eu estava fazendo um trabalho sobre a evasão do ensino médio. Era um trabalho de conclusão do meu curso de gestão escolar, e eu confesso que na época eu fiquei muito assustado com os números da evasão escolar. E, consequentemente, você vai puxando o porquê de uma estatística tão alta do número de desistentes em não formar o seu ensino médio, e, consequentemente, formar o nível acadêmico para chegar até a conclusão, levantar o canudo, se formar numa universidade. Durante esse tempo, esses anos todos, virou uma estatística muito alarmante que às vezes a gente não percebe, mas nesse período, muitas desistências do ensino médio. O jovem brasileiro, o adolescente brasileiro, ele constantemente viveu com essa queda de desempenho. Eu não consigo, minhas notas caem, meu rendimento na escola cai, então, consequentemente, eu vou perder essa vontade de competir ou de vencer. Então, isso traz o quê? Trouxe uma geração muito desistida. Esse ambiente de não conseguir. Por isso que hoje eu fico vendo, eu vejo muitas pessoas se formando em treinadores, formando como líderes para que possa trazer um alto desempenho dessa geração. Por quê? Porque é uma geração que não conseguiu ver o seu potencial sendo elevado. Durante 20 anos aí nós tivemos um gap de pessoas desistidas. Uma geração quase toda, lógico que tem suas exceções, os números eles são muito alternados, mas nós vimos uma geração desistente, principalmente no ensino fundamental e ensino médio. Foi onde começou a acontecer um número maior de suicídios, de desistência da vida. Então, é cultural. Essa queda de desempenho, ela é cultural no brasileiro.
Então, a nossa geração de adolescentes e jovens precisa ser estimulada a não desistir na metade do caminho. É uma procrastinação da vida, se é que você me entende, né? Então, por ser cultural, nós precisamos agora criar uma nova cultura. As formas, eu acredito muito que pela educação, sim, educação familiar, a educação informativa, a educação escolar, mas hoje, principalmente, essa educação digital, que traz a conscientização para todos nós. E esse é o tempo. E a igreja tem algum papel relevante nessa luta? Qual papel seria esse? Marcelo, historicamente falando, a igreja sempre teve os seus combates, porque ela sempre tem alguém que resiste, mas o trabalho da igreja é fundamental. Eu vou dar um exemplo para você. Eu sempre fui uma pessoa que achava que o papel que as ONGs, as organizações não governamentais fazem, esse era o papel da igreja, que a igreja acabou relegando e acabou que as ONGs apareceram, tiveram fundos para poder trabalhar isso, mas eu falo que o papel da igreja é uma retomada para que possa acontecer uma mudança significativa nesses quadros, nesses números estatísticos que nós temos hoje. O papel da igreja é fundamental, mas nós precisamos sim de muita paixão e muito preparo. O preparo da igreja hoje é de qualificação, é de buscar sim o conhecimento, é aliar a ciência, é não relegar a ciência, não ir contra, e a ciência também é quebrar alguns paradigmas e acreditar que a igreja ela tem um papel fundamental no emocional e no espiritual. E isso tem acontecido. Eu tenho visto, isso é muito importante, isso tem acontecido. O papel da igreja é fundamental. E ela sair para isso. Interessante. Outra coisa, pastor Cid, que essa idade, meu amigo, de 15 a 29 anos, são eu acho que são duas faixas de idade ali, de mudança da adolescência para uma fasezinha mais de responsabilidade, que é uma fase difícil em nossas vidas, né? Eu falo que tem uma palavra que ela é talvez ela é a capa que cobre essa geração desnudada. É a maturidade. Quanto mais responsabilidade, eu tenho uma frase, né, que eu falo lá do 120, lá do encontro que você disse agora há pouco, aí no início, que responsabilidade é quando eu me torno resposta à necessidade da minha geração. Muito bom. Então, se hoje há uma conscientização de que há uma causa a ser trabalhada, eu preciso vestir essa capa de maturidade para me tornar resposta. O Instituto Resposta nasce aí, né? É uma resposta à necessidade dessa geração. Privilégio hoje, posso falar isso, dessas 3 nações que hoje o Instituto Resposta alcança. Tanto aí na Europa, Moçambique, mas é o grito hoje que Marcelo viu, que o Instituto Resposta viu. Agora, quantos outros Marcelos, quantos outros Sid Clays podem estar fazendo esse trabalho hoje, porque vestem a capa e não tem idade, Marcelo. A gente não precisa ter alguém ao completar 18 anos, aliste-se. Não precisa. Eu estava vendo a história hoje de uma menina, da Greta Kuschel, aquela garota que levantou a bandeira do meio ambiente lá na Inglaterra, com 13 anos de idade, mobilizou mais de 60 instituições na Inglaterra em prol do meio ambiente. E por que não nascer outras Gretas aí para poder fazer com que esse movimento cresça em prol da vida? Então essa geração ela precisa só dessa conscientização. Eu posso me tornar resposta à minha geração. E nós temos vários exemplos disso. A história nos traz vários exemplos disso. E eu acredito muito que essa geração ela está levantando como uma resposta à necessidade que ela mesma tem vivido. E eu espero que os meus olhos ainda vejam as minhas filhas sendo essa resposta à sua geração. Muito interessante o que você falou, porque a nossa visão é ser resposta ao clamor do necessitado com responsabilidade, amor e compaixão. E na nossa visão está estabelecido que a gente utiliza tecnologias, mas aplicadas localmente. Quando a gente começou a trabalhar sobre o suicídio, um dos nossos questionamentos foi: caramba, mas eu não estou apontando isso pontualmente.
A internet ela não é pontual. É verdade. É global, né? E nós fizemos uma conferência sobre suicídio com o Dr. Alex Alves, que é o nosso especialista, nosso parceiro. Que nos acompanha. Tivemos 1.489 pessoas participando. Foi incrível. Mais de 280 e-mails de socorro. E a gente está tentando atender essas pessoas, trazendo parceiros. Aí veio a ideia do seminário para formar pessoas, né? Bom, fugindo um pouco do Brasil e da Europa, nós fomos para a Ásia, que é onde tem o maior índice de suicídio, né? Então, o Japão, ano passado, 340 crianças do ensino fundamental em Tóquio cometeram suicídio. Meu Deus. Ou seja, são números que não têm idade, como você falou, alcança qualquer idade, né? Verdade. Mas me diz, você falou que o não desista tem a ver com a vida. Como é que eu consigo força para mim não desistir? Para mim lutar? Eu luto com quem? Eu luto por onde? Como é que eu estou sufocado, busco um ar de fôlego para mim começar voltar a minha luta? Marcelo, eu vou usar a Bíblia para poder dar, talvez, não sei se eu ilustro bem, mas para entender um pouco essa resposta. Uma das grandes questões, eu falei sobre a culpa, mas uma das grandes questões hoje da questão do suicídio é a solidão. São números também que a gente não define muito bem, mas um dos princípios é a pessoa se sentir sozinha no meio da sua dor e do seu sofrimento. Mas tem um texto da Bíblia que ele é uma aula para nós entendermos. É o livro de Jó, no capítulo 2. Eu vou te dar um entendimento aí, esse dia eu até coloquei aí no meu Instagram. O livro de Jó ali tem um trecho que Jó perdeu praticamente tudo. Quando ele acaba de perder os filhos, a história fala que é uma ilustração, né, de que Satanás vai até Deus e pede para poder fazer algo que Jó se voltaria contra Deus. E ali tem uma situação em que ele sai perdendo tudo. Deus fala para ele, só não toca em Jó. Pode tocar em tudo dele, menos tirar a vida dele. E aí começa a acontecer uma sucessão de situações em que a vida de Jó se torna literalmente dor e sofrimento, a ponto de ele perder todos os bens, perder toda a família, todos os 10 filhos dele. Então ele se encontra ali com uma única pessoa do lado, sua esposa. E a sua esposa diz assim para ele, Jó, amaldiçoa o teu Deus e tira a sua vida. Se suicida. Aí o texto dá um ponto, imediatamente depois dessa questão que ela pede para ele se suicidar, tirar a vida dele, e com certeza deve ter passado pela cabeça de Jó, de tirar a própria vida, entra 3 personagens na história, seus 3 amigos. E esses 3 amigos, vendo a dor de Jó, ficam ali 7 dias e 7 noites em silêncio, mas dando as mãos e o ombro para que Jó possa ter os amigos perto. O sentimento que a palavra de Deus ali, a Bíblia fala para a gente é que na nossa dor, na solidão que nós estamos, em meio ao nosso sofrimento, as melhores respostas que vêm para nós é a presença dos amigos, mesmo em silêncio, que alguém dê o ombro e dê as mãos. Então a resposta é, para que tenha vida, é preciso ter pessoas perto, estimulando o tempo todo quem está no sofrimento e na dor. É basicamente isso, Marcelo. Não tem sozinho ninguém consegue. Não desistir, se você ver bem, é alguém falando para o outro, não desista. Isso. Ela não nasce de si mesma. Não vai vir uma voz interior falando, não desiste não. Não tem isso. Mas tem alguém usado por Deus, falando para o outro, não desista. E talvez até no silêncio, só no olhar, só no estender a mão, só no ombro à disposição, só nos ouvidos à disposição, a outra pessoa vai compreender. Mas nunca deixar alguém sozinho. Interessantíssimo. Ou seja, como que o relacionamento ele faz com que a gente dê a volta por cima e tenha um resultado fantástico, né? E essa colocação, não desista, é como se tivesse alguém falando com a gente. Exatamente. Não desista, continua, persevera. Eu vou
Só abrir um parênteses aqui, que eu lembrei, eu lembro quase sempre quando eu vejo você, eu não vou esquecer da sua mensagem, quando você estava com o projeto do Sara Crises, que você trouxe aquele projeto do Bom Samaritano. Marcelo, até hoje aquilo é muito esclarecedor para mim, do quanto o desamparado, o que está em sofrimento, precisa do samaritano passando no caminho, estendendo a mão para ele. A ponto de dar estalagem, de dar a cura das feridas. Esse é o jogado à beira da estrada, é o suicida. É o que tem a tentativa de tirar a tua vida. E quem é o samaritano que está ao lado dele naquela hora? Então eu nunca vou esquecer, foi o melhor momento em que eu pude ver alguém colocando aquela mensagem, porque você mostra isso na prática. E hoje você tem mostrado também com o Instituto Resposta na prática. Então, as soluções, eu não sei se são as soluções, mas as medidas que nós precisamos hoje é de ter soluções como essa, de estender a mão, de dar o ombro, de dar os ouvidos, porque o solitário, aquele que está a ponto de tirar a sua vida, que está à beira da morte, do sofrimento, ele precisa ter alguém. E é nessa hora que a nossa compreensão ela vem e ela entra em ação. Muito bacana. Meu amigo, eu queria que você falasse agora, vamos dividir agora a nossa live em dois pedaços, né, duas partes. Assim. Agora eu queria que você falasse para todas as pessoas que estão te ouvindo, que não têm depressão, não têm pensamento, ideação de suicídio, o papel delas na sociedade que elas estão inseridas e o que elas podem fazer junto conosco para nós virarmos esses números de cabeça para baixo. Bem, a primeira coisa é quebrar todo tabu, todo paradigma, toda barreira que exista em contato com o outro que sofre. A primeira coisa, os olhos de compaixão. Nós precisamos entender essa palavra compaixão. Eu tenho, hoje, no meio empresarial, fala muito da palavra empatia, no desenvolvimento do autodesenvolvimento pessoal, né? Fala muito da empatia, mas a Bíblia já diz há muito tempo, ser compassivo, entender a dor do outro. A primeira barreira a ser quebrada é essa. Eu preciso quebrar todo esse tabu que tem existente de que eu não posso ter acesso ao outro ou tocar no outro. Esse é o primeiro. O segundo é eu saber que eu posso fazer alguma coisa. Daquele que tem condição e do que não tem condição. Se eu não tenho nenhum problema emocional, se eu não tenho nenhuma barreira que me impeça, que eu possa fazer alguma coisa. Eu tenho que colocar isso na minha mente. Em terceiro, informação. Eu preciso me informar. Eu preciso saber, na minha cidade, com quem mais já está fazendo o projeto, não fazer nada sozinho, independente, procurar parcerias. Hoje, Marcelo, de manhã aqui em Volta Redonda, eu me reuni com um vereador da cidade, juntamente com uma instituição totalmente voltada para combate ao suicídio, com a secretária de Educação e com uma professora de ensino universitário. Nós unimos 5 forças hoje, uma reunião que nós fizemos, eu até postei isso, de que nós estamos a ponto de, daqui a alguns meses, atingir 36 mil alunos da rede pública da cidade, com o trabalho de conscientização do combate ao suicídio. Olha que fantástico isso. Não partiu de uma pessoa sozinha. Partiu sim de uma conscientização, porque nós estamos num mês, além de lembrar o Setembro Amarelo, é um mês de abrir a nossa mente para poder ter informação suficiente para que esse trabalho aconteça. Então você imagina aí, na rede pública de ensino da nossa cidade, todos terem acesso à informação. Mesmo o que tem força e aquele que não tem. E ele saber que, ao passar por isso, ele pode também ajudar alguém mais próximo dele. Isso é fantástico o que está acontecendo. Essa mobilização que está acontecendo, igual hoje, você rompeu barreiras, você rompeu fronteiras. Então imagina quantas pessoas hoje podem romper fronteiras também como você fez. Então isso é, para mim, hoje uma grande mobilização que está acontecendo. Então eu acredito muito. É informação, posicionamento e a pessoa poder quebrar os tabus que existem.
Muito bom. Nós estamos trazendo o Dr. Alex aqui em Portugal, agora dia 26 de outubro. Ele vai fazer Portugal, França, Suíça. Nós vamos rodar aqui a Europa com ele, dando congressos, imersões, treinamentos. Vai fazer isso, capacitar os voluntários, estimular, incomodar as pessoas que elas têm que se importar com esse tema. Antes, eu falo para as pessoas que estão ao meu redor, abre o olho, cuidado, antes que chegue dentro da sua casa. Isso mesmo. Depois a dor é muito maior. Muito grande. Muito maior. É muito. Então, assim, a gente precisa abrir os nossos olhos acerca da depressão, síndrome de pânico, qualquer outro tipo de transtorno emocional, validar a dor da outra pessoa, entender o que está acontecendo e procurar ajuda. Porque se nós tivéssemos capacidade para resolver, não estaria precisando de ajuda. Então, precisamos procurar ajuda especializada, sim. Existem no Brasil o CVV, o Disque 188, existe na Europa também muitos. Aqui em Portugal tem o Disque Solidão, Disque Alívio, Disque Suicídio, Disque Depressão, Disque Bate-Papo. Então, assim, existem recursos. Então, assim, procure instrução, como o pastor Sidicrey falou. E esse projeto da prefeitura é incrível. Estava por um tempo conversando com um político lá do Acre, estimulando ele. Falei, cara, você precisa se mexer, vamos se mexer, o Instituto está afim, vamos embora. Dr. Alex topou, vamos incendiar o coração das pessoas. E nós estamos começando um projeto no Acre, aqui em Portugal, com o governo também. Então, assim, a gente precisa mesmo arregaçar as mangas e contagiar o coração das pessoas. Agora você... Oi, pois não. Perdão. Um jornalista brasileiro, o André Trigueiro, ele é bem conhecido, ele escreveu um livro há um tempo atrás, e ele fala, logo na introdução do livro dele, ele fala a respeito de que é um assunto de todos. Não é de um grupo específico, não é de uma instituição específica, é um assunto de todos. Ele está em toda a casa para ser debatido, conversado, de todos, e não tem idade, não tem sexo, não tem religião, é um assunto de todos. Quando se trata de vida, se trata de todos. Então, se pudesse informar com quem já passou por esse assunto, se informar mesmo com... Aqui a maior revista de circulação brasileira entre os jovens, que é a revista super interessante, a capa desse mês, ela fala de solidão, a matéria de capa. Então é um alarme, o alerta vermelho está ligado. Nós precisamos tomar consciência disso. Então ficar atento com essas chamadas que já estão sendo trazidas para nós e dialogar com as pessoas. É o papel da igreja, é o papel das universidades, é o papel das escolas, é o papel é a conversa de esquina, é a conversa do neto com o avô, é a conversa da mãe com o filho. É um assunto de todos, não tem exceção. Nós precisamos ter essa conscientização. E sem variação. Todos precisam estar cientes disso. Importante esse comentário que você fez agora. E eu quero engajar nele para agora a gente falar para aquelas pessoas que estão tendo ideação de suicídio, que já tentou, que tem está na automutilação, está no planejamento, está planejando tirar a sua vida para poder tirar, na verdade, a sua dor. Ela não quer tirar a sua vida, né? Ela não aguenta a culpa, como você citou muito bem, falou da culpa, ela não aguenta a solidão e ela quer tirar aquela dor que está machucando. Como você disse, a culpa é uma lembrança viva que fica mastigando ali, né? Que fica aí na pessoa ali, mastigando o ouvido dela, falando e aumentando, crescendo um monstro dentro dela. Eu queria que você falasse para essa pessoa agora, meu amigo. Marcelo, eu quero falar com quem está passando por essa situação. Peça ajuda. Busque força e peça ajuda. Com certeza alguém próximo vai, como os amigos de Jó que eu citei aqui, talvez não vão ter
o conhecimento, não vão ter a informação necessária, mas o fato de estar presente, ter um ombro, ter uma mão amiga para poder dar esse primeiro contato, deixar com que as pessoas toquem e sintam o que você está sentindo. Então, o primeiro passo é esse: peça ajuda. E espere dessa outra pessoa um ato de amor. De um lado, o grito de socorro, do outro lado, com certeza, tem um ato de amor. E nós precisamos conciliar essas duas coisas. O alívio do sofrimento de alguém só vai vir quando o outro entender essa dor e retribuir em amor. Então, peça ajuda. É o primeiro ponto porque é uma dor muito silenciosa. Atrás de um suicida já teve várias tentativas, então, e às vezes a gente não tem noção disso. O silêncio no quarto do lado, o silêncio no olhar da outra pessoa, o descrédito de alguns que estão perto, que não acreditam que aquela pessoa fez isso. Então, deixa transparecer, deixa as pessoas verem teus cortes, deixa ver tua dor, e espere do outro lado a ajuda necessária, mas não fique sozinho em momento algum. Pedir ajuda. É o primeiro. A gente tem que ser o mais direto possível, porque às vezes a gente acha que um assunto como esse não tem ilustração. Ele é nu e crua, né? Então, pedir ajuda é o fundamental hoje. Legal. Quebrar o silêncio. Muito bom. Obrigado, meu amigo, por estar aqui com você. Foi um prazer imenso. Você que gostou dessa live, segue aí o pastor Cid Clay, segue o Instituto Resposta, se inscreve no canal, compartilha esse tema. Nós vamos estar com essa mensagem no YouTube, youtube.com/Instituto Resposta. Você pode assistir quantas vezes você quiser essa mensagem. O mais importante é você tomar um ponto de partida para buscar a sua ajuda ou para ajudar outras pessoas. Tem um valor dentro do Instituto Resposta que diz o seguinte, um dos nossos princípios: pessoas cuidando de pessoas se tornam pessoas melhores. Eu me torno melhor quando eu me preocupo com a sua dor, porque ao me esforçar para te ajudar, eu preciso melhorar. E eu tenho a certeza absoluta que quando você começar a falar, botar um lacinho desse amarelo, começar a falar, compartilhar sobre o assunto, você vai ver uma gama de pessoas ao seu redor que vão ter uma iniciativa de pedir socorro. E uma outra questão muito difícil, meu amigo Cid Clay, e você que está assistindo, é a credibilidade. Esse assunto tem que ser respeitado. Muito. Ajudar uma pessoa com pensamento de suicídio não é um troféu, não é uma medalha, pelo contrário, é um desafio. Então, a credibilidade é algo que impede as pessoas de falarem dos seus problemas. Seja honesto, ético e respeite a dor das pessoas. Se emprestou ouvido, respeite a pessoa. Aquele assunto é dela e ela precisa de falar. E ela precisa achar um ombro confiável para isso. Não é isso? Perfeito. Perfeito. Meu amigo, um beijo nas meninas, um beijo na pastora Raquel, obrigado por você estar aqui conosco. Cara, te admiro bastante, foi muito bom a sua contribuição conosco aqui nesse mês. E se quiser compartilhar qualquer trabalho em torno disso aí que você está fazendo na prefeitura, Marcelo, vamos falar, sinta-se à vontade. Se precisar da visita do Dr. Alex aí, fala com a gente combina com ele. Com certeza vou precisar. A gente estreita esse relacionamento aí, tá bom? Que bom. Um grande abraço também, Marcelo, tua casa, tua família linda aí, uma saudade de vocês mesmos, de verdade, nossos cafezinhos ali no Rio, mas eu estou muito feliz de poder ter esse tempo hoje aqui, saber da seriedade que você sempre levou cada um dos projetos que você encabeçou, que as pessoas possam conhecer mais o Instituto Resposta e conhecer o Marcelo, essa pessoa que tem um coração que não dá para dimensionar, mas é bom saber que pelos resultados que você já tem alcançado, é fruto dessa visão que você tem de tocar as pessoas, de amar o teu próximo. Eu fico muito feliz de poder, ainda em vida, ter conhecido uma pessoa como você, trabalhar perto de você, aprender com você. Muito feliz que você está estendendo pela Europa, pela África, agora a Ásia, e que todos os continentes possam conhecer esse trabalho que vocês têm feito,
e, lógico, essa amizade linda aí que você tem e o carinho que você tem por minha casa também. Estou muito feliz, espero que eu te veja, quem sabe, aí em Portugal, fazer uma visita, a gente pensar alguns projetos juntos também. Nada é impossível, né? Mas fico feliz aqui de ter participado. Eu estou muito grato pelo convite, muito honrado, e nós vamos caminhar aí, conversar bastante. Ó, peguei essa palavra aí de credibilidade, as pessoas precisam levar muito a sério mesmo, porque a vida é para ser levada a sério. É isso aí. Obrigado pelo seu carinho, mas essa visão hoje não é mais minha, essa visão é de centenas de voluntários. Um time aí muito grande, então todo esse elogio se estende a muitas e muitas pessoas. A todos. Faço parte disso também. Beijo, um abraço, tchau, tchau, pessoal. Boa noite. A galera que assistiu a gente aí, Deus abençoe. Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Tchau, tchau. Tchau, grande abraço. É isso aí, foi um prazer imenso estar aqui com você, prazer imenso poder compartilhar aqui com o meu amigo Cid Clay essa live. Então acesse o institutoresposta.org para conhecer um pouquinho mais sobre a gente, o youtube.com.br Instituto Resposta, ou no Facebook, ou no Instagram. Não deixe de participar, não deixe de estar conosco, nós temos aí bastante tema em relação ao suicídio, entre outras pandemias também, tá bom? Eu quero convidar você a estar agora aí seguindo a gente e se inscrevendo também no nosso canal. Um beijo grande para você. Não se esqueça, respeito a sua dor, respeito sua vida. Hashtag respeito sua dor e sua vida. Um beijo, tchau, tchau.